Tudo bem? Vamos lá para mais um episódio de Emuná, seu podcast sobre fé, espiritualidade. E nós vamos seguir com um tema muito relevante, que é amar a si mesmo. Sim, toda palavra fala sobre o amor, né? E talvez a origem de tudo isso esqueçamos muito rapidamente, que a gente possa lembrar disso, né? Que tudo começa com o novo nascimento, e então a continuação é o amor de Deus em nós. Nós fomos chamados pelo amor, né? Foi propício essa conversão pelo amor, pela paixão de Cristo, né? Pelo amor dele por nós, pelo amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós somos os reflexos, o reflexo do amor de Deus. Sim, e amar a si mesmo, né? Eu estava pensando sobre esse tema para a gente compartilhar aqui e me veio muito a imagem de um objeto qualquer que a gente ama, né? Por exemplo, ai, amo esse perfume. Uhum, Amo esse meu brinco, amo esse meu uhum, sapato. Tô falando de coisas muito, fúteis, né, uhum. fúteis entre aspas, mas que podem trazer um nível de satisfação e de alegria. E o quanto quando a gente ama aquilo, então se é o teu perfume preferido, o teu sapato, tu busca uma ocasião especial, tu tenta quando tu anda com ele com cuidado para, né, não riscar. Eu sei que quando eu boto os sapatos que eu mais gosto, que eu mais aprecio, que eu mais amo, eu fico: "Ai, nossa, eu vou tentar, ai, tem umas pedrinhas ali, eu vou ir bem devagar para não riscar o salto", né. Uhum. Então, o amor faz a gente ter um cuidado, um zelo. E como que a gente consegue ter um amor tão cuidadoso com um objeto e a gente muitas vezes não tem esse amor conosco? Esse É, zelo, esse cuidado, né. Então tu não critica, tu fala: "Ai, sapato, né, que porcaria de sapato", tu não xinga aquele sapato que tu mais não. gosta, né, mas a gente se Voltamos ao xinga. Bauman. Voltamos ao Bauman, né? Porque hoje a média de vida é muito mais elevada do que na época de Jesus, né? As pessoas viviam 30, 40 anos. Claro que existiu, tem na palavra de Deus aqueles que viveram 120, né? Moisés viveu 120, muitas outras pessoas. Mas eu digo a Terra, fora o poder de Deus, né? As pessoas tinham uma média de vida mais curta, né? E aí as pessoas eram mais preciosas, talvez a nossa sociedade hoje está invertendo, né? O precioso é o carro, é o objeto, e o não precioso é o ser humano. Ah, teve um namorado, ah, tem outro na fila, a fila anda, né? Né. Então as pessoas não são mais preciosas, isso é uma pena, a gente precisa realmente ver que o precioso é o ser humano, né? Sim, muito bom. Porque, essa, né, o Bauman ele fala da relação líquida, né, que é um Sim, conceito muito conhecido e que vem muito dessa origem, o líquido no sentido de uma troca rápida, de algo que se esvai, hã, que a gente perde mais facilmente, a gente perde mais facilmente um líquido na nossa mão do que algo mais uhum, concreto. Então, o que que é muito interessante de ver quando a gente olha para as relações, para tudo de uma forma de consumo, né. A gente uhum, trata assim, né, ele faz essa analogia com o objeto pela lógica do consumo, então nós sim, consumimos relações. Não consumimos está me relacionamento. servindo mais, beleza, troca, né. Tem É tão gente simples. bastante na Terra. Uhum, Exato. As uhum, pessoas até usam muito isso. "Ah, mas não tá bom, troca". E tudo bem, às uhum. vezes tu vai trocar, mas o quanto tu tentou, tu cultivou, tu fez o teu melhor, tu amou, né, no sentido de corrigir, de consertar. O quanto tu olhou para o outro como precioso, né? Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que é isso que diz a palavra, então é uma boa pergunta para nós. O quanto nós estamos nos dirigindo a outra pessoa nascida de novo como preciosa? E se ela não é nascida de novo, ela pode vir a ser nascida de novo amanhã, porque um dia eu não fui nascida de novo. Um dia eu não era filha de Deus, né? Mas eu já era um projeto das mãos do Senhor, como todos os nascidos nessa terra, somos todos nós projetos de Deus para sermos feitos imagem e semelhança do próprio Deus, a sermos feitos filhos de Deus. Então, o quanto nós temos olhado o outro como precioso, e de novo, isso não é uma crítica, isso é
um rumo, vamos dizer assim, onde queremos chegar a enxergar nossos filhos, nosso marido, nosso bebê, né? Tu gestando um bebê, quanto tu tá olhando para o Joaquim como meu, estou gerando um filho de Deus. Olha, meu irmão em Cristo, além de meu filho. Que coisa linda, Deus, que maravilha isso. Quando eu estou vendo o meu marido, né? O Paulo, o Richard, estou vendo o Richard, o como eles são templo do Espírito Santo. Que coisa boa, Deus, as habilidades que tu colocaste nos nossos maridos. Que coisa boa, as habilidades que tu tens colocado em mim mesma, né? E aí voltamos Sim. o amor a si mesmo, né? Pode dizer assim, quando a gente fizer uma coisa errada, não quer dizer que a gente chame o errado de certo, né? E essa é uma linha fina, é o que muitos Uhum. outros autores falaram tanto das obras, né? Então, aquela linha fina, onde tu nem vai para um lado, tu anda nessa linha fina, que nem é a gente se xingar, né? E nem a gente se acomodar com a situação de não ainda como Jesus, mas também é a gente procurar e buscar sempre isso, né? Ah, Senhor, hoje eu acho que eu não fui tão amorosa quando eu falei com o meu filho. Hoje eu acho que eu não fui tão amorosa quando eu enxerguei o meu vizinho e eu nem disse nada para ele, mas eu pensei isso, isso, isso. Então, Senhor, tu conhece meus pensamentos, então eu te entrego, me muda. Sabe? Não Uhum. é ficar assim, ai, eu sou horrível, eu sou uma burra, eu realmente sempre falo bobagem, eu sempre penso coisas horríveis, eu sou julgadora, eu sou crítica. Em vez de ficar fazendo isso, o meu convite sempre é dizer assim: ah, Senhor, eu te entrego essa crítica. Mais uma vez, eu pensei isso. Me muda, Senhor, tu tem poder para isso. Eu te entrego isso, me muda. Eu te Uhum. entrego isso, me muda. E que seja cada dia mais. Hoje pode ser muito difícil até tu perceber o que tu está pensando. Né? No consultório eu peço para as pessoas, e é uma dificuldade muito grande das pessoas fazerem isso, eu acho que 10% faz, de pegar um caderno e registrar o que está pensando. Né? Faz um registro dos teus pensamentos, principalmente quando as tuas emoções estiverem desacomodadas, estiverem sem sintonia, estiverem incômodas, que tu começar a sentir medo, tristeza, ansiedade, começa a escrever ali o que está passando na tua cabeça sem nenhum filtro. Vai escrevendo, registrando todos os pensamentos. Por quê? Porque nós nos acostumamos, nós naturalizamos esses autoxingamentos de uma maneira tão incrível que a gente não percebe mais, Sim. né? Muito bom, porque, né, até esse exercício que tu propõe, Silvana, e que fica aí como uma dica para quem está nos ouvindo, é um exercício, que retira o julgamento, né. Isso. Eu estava me lembrando, no final de semana, no culto da Brasa Church, me impactou muito, assim, uma música que eu já ouço há anos, mas de uma forma especial o Espírito Santo me chamou a atenção, né, pra o trecho dela que diz assim: "E a graça vence o julgamento, tu és Deus de recomeço", né, e aí a música vai falando sobre isso. A graça vence o julgamento, então esse julgamento que nós temos conosco, esse julgamento, que crítico, duro, né, raivoso em algumas vezes, que nós temos com nós mesmos, é o mesmo que nós vamos ter com o outro. Uhum. É o julgamento que a gente vai ter nas relações, né. A Uhum. Joyce Meyer até fala na Bíblia de Estudos em que ela traz, né, essa reflexão sobre amar a si mesmo, e ela fala o quanto, o fato dela tratar o outro de uma forma, negativa, crítica, raivosa por muito tempo da vida dela, era um reflexo de como ela se olhava. Então, por Hum, isso que Deus, né, nos dá essa direção: "Ame o outro como a si mesmo", porque é impossível amar o outro se tu não ama a si mesmo. Porque se tu é crítico contigo, se tu é julgador contigo, tu vai ser com o outro. E esse exercício da escrita livre, retira o julgamento, né, sim. dá um lugar para tudo que tá dentro de nós, assim, dá um E se toma destino. consciência, né, se chama registro de pensamentos disfuncionais. O que que é disfunção, né? Nós aqui falando como seres espirituais, né? Deus é espírito, então nós somos espirituais. O que que é funcional? Funcional é tudo aquilo que diz a palavra amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Isso é função para o reino. Se tu estás com essa vibração, se tu estás com esse sentimento, com esta emoção, isso é o funcional. Tudo que é diferente disso é disfuncional. Então a gente não percebe, então quando tu começa a registrar, começa o registro dos pensamentos disfuncionais, tu começa sendo contestado e percebendo realmente o que está dentro do teu coração. E é isso que tu estava dizendo agora, que lindo, né? Nossa amada Joyce, o amor, né? Tu te pega dizendo uma coisa para uma pessoa e pensa de onde é que saiu isso. Bom, saiu fonte. Qual é a fonte? A fonte do teu coração. Se tu passa o dia inteiro te xingando, como é que pode sair alguma coisa? Ai, amor, que linda. Isso até é falso, então é fingido, né? Então a gente precisa treinar e receber esse amor em si mesmo. E ele vai transbordar para os outros naturalmente. Muito E bom. isso, mais uma vez, é um convite, uma possibilidade. Quem não fez isso até hoje, não tem problema. Peça a Deus, Deus, agora eu quero fazer isso, tudo que elas estão falando. Elas estão falando que é possível, eu quero isso, eu quero poder te entregar todo o julgamento, o auto-julgamento, toda a autocrítica, toda a fonte de amargura, toda a condenação, né? Porque a gente fala muito sobre perdoar o outro, mas e o auto-perdão, né? Eu me perdoo todas as vezes que eu disse coisas que não foram adequadas. Eu perdoo todas as vezes que eu fiz escolhas inadequadas, que eu escolhi relacionamentos inadequados, que eu escolhi alternativas de até de curso, eu fiz uma escolha de curso equivocada, né? Eu me perdoo, me aceito e está tudo bem. Deus tem amor, Deus é espírito e as coisas espirituais elas são muito mais reais que as materiais, né? Quando a gente percebe isso, a gente vai ver, vai pensar, mas tudo bem para a eternidade, qual é a diferença se eu fiz o curso de engenharia 7 semestres e depois eu fiz o curso de psicologia? Para Deus, isso não faz a menor diferença, né? Sim, exatamente. Então, assim, trazendo de forma prática para quem está nos ouvindo, diminuir o julgamento. Como que a gente vai diminuir o julgamento? Eu não consigo. Quando eu vejo, eu tô me criticando, me julgando, se perdoando. Na mesma medida em Isso que aí. vier o julgamento, em que vier a crítica, que tu também declare o perdão a ti mesmo. Olha, eu me perdoo. Porque se alguém, né, a pessoa que tu mais ama, quem é mãe, pai, ou, sei lá, sobrinho, ou um irmão, alguém muito querido, chega e diz assim: olha, eu fiz um curso, né? Eu tô terminando essa faculdade, mas não é o que eu quero. Tu não vai deixar de amar aquela pessoa. Tu vai dar uma Não. nova oportunidade. Então, que tu possa fazer isso contigo mesmo, né? Trazendo esse Não. exemplo que a Silvana falou, entre tantas outras escolhas da vida. Então, perdoar-se rapidamente, na mesma medida em que se julga, né? Encontrar coisas para apreciar em si, né? Aspectos da sua De personalidade, do seu propósito. estilo, de propósito. E aí, né, tipo, olha, eu acho que eu sou boa nisso, eu tenho essa habilidade, reconhecer, né, as nossas características. Porque, por exemplo, eu sou boa em falar, então, assim, fui muito repreendida ao longo da minha vida porque eu falava demais na aula, em algum ambiente, né, porque às vezes o nosso dom também nos gera Hum. alguns problemas, digamos assim, porque é uma Sim, questão de porque se era só equilíbrio. um dom, ele não era desenvolvido, né? Ele estava Exato. começando, era uma característica, ainda não era um dom, vamos dizer. Sim, exatamente. Então, como que eu posso, reconhecer isso? Olha, eu sou muito boa com isso, né, e eu vou usar isso da melhor forma. Então, encontrar, né, coisas que tu identifica que são positivas em ti mesmo, é um outro passo. E outra coisa que está me vindo agora é assim, ó, como Deus nos uniu, né, Angélica? Glória a Deus por isso. Quantas vezes nós nos apoiamos mutuamente? Então a gente Sim. precisa ter companheiros de caminhada, tipo, olha, Andy, eu não estou me achando boa nisso, e aí tu vai lá e fala. Ou então tu me dizendo, eu não estou me achando boa nisso, e aí eu vou lá e te apoio. Né? Os apoios mútuos, que quantas vezes nós fizemos e quantas vezes está escrito na palavra para que se dois concordarem sobre algo. E essa concordância, está escrito na palavra que se nós concordarmos em alguma coisa, é feito na terra e assim como no céu. Né? Está ligado aqui e está ligado no céu. Então, que a gente possa ser alcançado por essa premissa celeste. Concordarmos em vermos as nossas qualidades, os nossos talentos, aquilo que Deus depositou em nós.
Exatamente. Então, né, e assim, se tu tem muita dificuldade de fazer isso, então encontra uma pessoa que tu tem uma boa conexão, que tu Sim. reconhece, né, como o exemplo aqui da nossa relação. Talvez em alguns momentos seja difícil para eu me conectar ou identificar características minhas, mas a Silvana vem e pode me apontar, e eu acreditar naquilo, né, em receber aquela bênção, aquela palavra. Pergunta para Deus: "Deus, como que tu me vê?", né, é um desafio que também vocês possam orar: "Deus, como que tu me vê?", para que tu possa se apreciar como Deus te aprecia, porque Deus ele não nos escolheu, sem os nossos defeitos, as nossas dificuldades, ele nos escolheu pelos nossos defeitos, as nossas dificuldades. Ele sabe quais são, as características de cada um de nós, e ele não nos ama menos por isso, né. Mas, né, nesse relacionamento de amor e olhando para nós mesmos como Deus nos olha, essas características, mais difíceis, que nos geram problemas, elas vão se diluindo, porque nós estamos cultivando aquilo que é mais bonito quando tu vê ali a escolha de Jesus pelos discípulos. Ele não escolheu pessoas perfeitas, ele escolheu pessoas com defeitos, com dificuldades, né, que são apresentados ao longo de todo o evangelho. E eles inclusive fazem questão de registrar os seus próprios problemas, né, Pedro, a sua impulsividade, ou, né, o momento em que ele nega Jesus e tudo mais, e não foi isso que fez com que Jesus amasse menos, mas o amor de Jesus, apesar disso, apesar das dificuldades, fez com que ele se desenvolvesse e se tornasse uma pessoa tão relevante no reino de Deus. Amém. 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 Até porque não existiria nenhum apto, né, só Jesus. Exatamente. E não existe ainda, né. Não existe. Então Só pela vamos graça e orar. poder dele que podemos nos assemelhar. Pai, muito obrigada. Está escrito em João 4, 23 e 24, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, Senhor, nos ajuda que os verdadeiros adoradores cultuem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nessa adoração nós tiramos o centro de nós mesmos, porque nós entramos nesse reino sepultando a nossa velha criatura e renascendo em Cristo Jesus. Que a gente viva essa nova realidade em nós. Isto é real, isto é muito mais real que o apartamento, do que a clínica, do que o carro, do que a bolsa, do que o sapato. Deus é espírito e nós também, que nós nos vejamos assim como somos, no teu poder e na tua glória, na tua graça, porque é graça, é favor imerecido, gratuito que nos alcança. Que todas as pessoas que ouvem, nós mesmos, nossos familiares, nossas famílias estendidas, possam receber isso no dia de hoje e se renove toda vez que for ouvida essa oração, esse podcast em todo o tempo. Amém. No nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus, Senhor, nós declaramos que cada um que está nos ouvindo possa ter lembretes dessas dicas que tu nos inspiraste a compartilhar hoje, né, sobre apreciar a si mesmo, sobre se perdoar, sobre julgar menos, que nós possamos, Senhor, nos ver como tu nos vê, e sabendo que a mudança vem pelo amor e não pela crítica, não pela raiva, que sim, tu corrige aqueles que tu ama, Senhor, mas corrige em amor, que nós possamos ser amorosos conosco, que cada um que está nos ouvindo possa ter uma atitude mais mansa, mais carinhosa consigo, e que cada um possa se olhar, Senhor, a partir de hoje. Faça o exercício de olhar como tu olha. Eu desafio que cada um que está ouvindo aqui, Senhor, no nome de Jesus, pergunte para ti: Pai, como tu me vê? Que possa anotar essas características, sabendo que tudo que vem de Deus é bom, perfeito, agradável, de boa fama, se algum louvor existe. Então, tudo que vier de bom à nossa mente, é assim que o Senhor nos vê. E que nós possamos meditar todos os dias nessas palavras. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, se tu curtiu esse tema, né, ou está fazendo aí os exercícios, compartilha conosco, envia para alguém que tu sabe que pode se beneficiar desse podcast, te inscreve no canal, contribua aí para que a gente possa
alcançar mais pessoas com essa palavra que Deus tem nos trazido. Sim, você vai estar trabalhando na obra de Deus. Amém. Participe da obra de Deus. Uhum. Até a próxima. Até.